E aí, você já ouviu falar de evolução biológica? Então, é o seguinte, evolução biológica é uma teoria científica que afirma que todos os seres vivos, eles passam por processos de transformações ao longo do tempo, e essas transformações, elas são influenciadas principalmente pelo ambiente. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês de uma das pessoas que mais influenciaram na abordagem dessa teoria no meio científico. Esse cara da imagem aí é o Charles Darwin, ele viveu ali no século XIX, e aí em 1859 ele escreveu e publicou um livro, esse aqui ó, onde ele colocou as suas ideias de observações que ele fez durante uma viagem a bordo de um navio chamado HMS Beagle. E ele percebeu o seguinte, que o ambiente ele selecionava as características que eram mais aptas de uma espécie. Então, por exemplo, aquelas características que eram mais vantajosas, elas eram selecionadas e passadas na geração seguinte. Vou contar um pouquinho mais sobre essa história aí para vocês. Voltei para falar um pouquinho sobre essa viagem do Darwin a bordo desse navio e quais foram as observações que ele fez. Bem, tá vendo essas imagens desses pássaros aqui em cima? Se você perceber bem, eles têm formatos de bicos diferentes. E o que o Darwin observou? Ao chegar nas Ilhas Galápagos, ali próximo ao Equador, ele percebeu que o formato do bico estava relacionado com o tipo de alimentação desses pássaros. Então, para quebrar as sementes que eram mais duras, os bicos eles eram maiores. Então ele foi percebendo que os hábitos alimentares selecionavam características morfológicas, ou seja, na forma desses seres. E aí eu vou contar para vocês como que isso influenciou a sociedade da época e de que forma que isso pode ser apresentado na literatura. Certinho? Galera, publicação desse livro provocou um furdunço no meio social e eu vou explicar para vocês por quê. O Darwin apresentou algumas ideias relacionadas à ancestralidade comum. O que é isso? Ele dizia que todas as espécies do planeta elas descendiam de um mesmo ancestral. E aí, nesse ponto, o ser humano já não era mais o centro do universo. Ele era colocado de igual para igual com relação a todos os outros seres. E você acha que a galera não aproveitou disso para poder incluir nas suas histórias elementos da ciência, né? Bem, aproveitando da publicação do livro do Darwin, os autores de vários livros começaram a colocar elementos científicos em suas histórias e a apresentar os personagens com caráteres mais psicológicos. Além disso, surgiu um conceito chamado de darwinismo social, que a professora Elisângela vai falar para vocês de forma mais aprofundada. Até mais!